prevê quais são os bens da União. E entre os bens da União está lá os recursos minerais do subsolo, petróleo e gás natural. Ou seja, não uma lei que diz qual que é bem da União. A Constituição diz que o petróleo, o gás natural e os minerais do subsolo são bens da União. Ou seja, o que a Constituição diz, a lei não pode simplesmente retirar. Teria que ser alterado sem alteração do texto constitucional. Ou seja, a lei vai além do que prevê o texto constitucional. Esse modelo, portanto, gera insegurança jurídica. Gera total insegurança jurídica, porque ele pode ser contestado a qualquer tempo. Ele já foi contestado no Supremo. O Supremo tomou uma decisão equivocada de não considerar o artigo o 177 como separado, como regime específico do petróleo, inventou uma interpretação que é contestada por praticamente todo o meio jurídico, de que o 176 trata dos recursos minerais, deve ser um regime geral, e o 177 é um regime específico, que a Constituição não faz, né? São regimes distintos, uma para a mineração, outra para o petróleo, mas a todo tempo esse modelo é contestado. Ele gera insegurança. Ninguém, em sua consciência, investiria num modelo em que você pode ser contestado a qualquer tempo e que pode ser declarado inconstitucional a qualquer momento, pode ser a qualquer juiz, inclusive, quanto mais declarado definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Muito se diz hoje de retorno, de reforço, de manutenção exclusiva do modelo da concessão. Caso isso aconteça, o país entrará numa verdadeira batalha jurídica sobre o modelo de regime de petróleo, que vai atrasar investimentos por décadas, não por anos. Por décadas, não tenho absoluta certeza, mas será uma verdadeira batalha em torno da constitucionalidade, da exclusividade de um único modelo de concessão. O modelo de concessão, ele além de ter vários problemas na estrutura dele, juridicamente ele é inconstitucional. Ele não bate, ele não está de acordo com a Constituição de 88. A lei, a partir de 2010, vai ser introduzido um outro modelo. Junto, a Constituição vai ser mantida, talvez tenha sido um dos equívocos, eu vou voltar a tratar disso. Mas vai ser introduzido um modelo chamado de partilha de produção. Esse modelo garante a propriedade estatal sobre o produto petrolífero antes de ser comercializado, então, em tese, ele não contraria a Constituição e o artigo 20, inciso 9, ele está de acordo com a Constituição. Ele é um modelo que é hoje o mais utilizado pelos países produtores, né? Foi criado na Indonésia em 1966. O risco pelo investimento, pelo desenvolvimento da produção, é o da empresa contratada. Após o início da produção, as empresas podem recuperar seus gastos e custos de operação, uma parcela que se chama Cost Oil. Essa parcela remanescente, o chamado Profit Oil, o lucro, é dividida entre a empresa e o governo, proporção acertada pelo contrato. O Estado mantém o total domínio sobre a propriedade dos recursos minerais, sobre os equipamentos e instalações e sobre o gerenciamento das operações de produção de petróleo. Os direitos sobre o petróleo não saem nunca do domínio público. Isso é importante ressaltar, né? E é um modelo que é introduzido pela Lei 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Em termos de oferta, qual que é a vantagem desse modelo? Quem que é selecionado? Aquela empresa cuja proposta é considerada mais vantajosa de acordo com o critério da oferta de maior excedente em óleo para a União, ou seja, a parcela da produção a ser repartida entre a União e o contratado, ou seja, a parcela que a União for ganhar mais é o que vai ser contratado. Está um percentual mínimo proposto pelo Ministério das Minas e Energia e quem define é o Conselho Nacional de Política Energética. Como eu já disse, propriedade do petróleo e do gás natural não é atribuída de forma inconstitucional, como no caso da concessão ao contratado, continuam sob domínio da União, contratado assume todos os riscos e é remunerado pelas suas atividades. O Ministério das Minas e Energia tem um certo controle
e uma capacidade de planejar melhor a exploração, né? E foi criado junto, na mesma época, uma empresa pública, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A., Pré-Sal Petróleo S.A., cuja sigla é PPSA, que é quem administra os contratos, né, do modelo de partilha. O modelo prevê também, e esse acho que talvez seja o ponto principal, eu vou só mencionar agora e depois detalhar, a questão da Petrobras como operadora de todos os blocos contratados, com participação mínima assegurada de 30% nos consórcios de exploração. É a participação mínima. Essa participação pode ser ampliada a partir de decisão também do Conselho Nacional de Política Energética. Além disso, a União também pode contratar a Petrobras diretamente, sem licitação, no caso que ache de áreas estratégicas ou de interesse nacional. Essa é uma previsão que também existe no modelo da concessão, na Lei 9478. As duas leis prevêem que a União também pode contratar diretamente, sem licitação, a Petrobras. A previsão da Petrobras como operadora única não é nenhuma inovação brasileira. Isso existe em praticamente todos os modelos de partilha de produção, que é o modelo mais adotado no mundo inteiro. Ou seja, a estatal do país é a responsável por coordenar a exploração daqueles recursos. A comercialização do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos da União, né, que a União adquire, é realizado de acordo com diretrizes também do Conselho Nacional de Política Energética, e quem representa a União é a PPSA. O projeto de lei originário do Senado, que está sendo discutido agora nessa casa, talvez o principal elemento dele é retirar da Petrobras a condição de operadora única do pré-sal, sob a justificativa da alegada crise financeira pela qual estaria passando a estatal. E aí já começa o primeiro problema. Uma conjuntura desfavorável, que é conjuntural, todos sabem, a Petrobras, todo mundo sabe que tem fundamentos muito sólidos, ela é uma empresa sólida, que está numa conjuntura desfavorável por uma série de razões, uma conjuntura desfavorável fundamentando uma medida que pode comprometer a política nacional de petróleo e o controle público sobre a exploração de um bem estratégico. É uma proposta que inverte totalmente a lógica de atuação de qualquer Estado em relação ao petróleo. Chegou-se a propor e aprovar no Senado vamos dizer assim, uma amenização da proposta de retirar a Petrobras como operadora única, incluindo uma espécie de direito de preferência. Ou seja, ela escolheria primeiro se teria interesse na exploração de determinada área do pré-sal, mas não seria obrigado a atuar em todo o pré-sal, né? Na verdade, isso não muda muito o núcleo da proposta, né? A abertura, o comprometimento do controle nacional sobre as reservas apresentado pela proposta original se mantém, né? Por que é importante manter a Petrobras como operadora única do pré-sal? Em primeiro lugar, para garantir o ritmo de investimento e de produção dos projetos. Em segundo lugar, a decisão sobre eventuais associações e com quem se associar permanecem nas mãos da União. A União escolhe com quem vai se associar na exploração de um bem estratégico que é o petróleo. Também, terceiro, as funções de controle sobre o impacto ambiental e apuração correta da vazão e da quantidade de petróleo extraída. Isso é importante, para que a União não receba menos recursos do que deve e para que a exploração se mantenha no ritmo adequado. Sem a Petrobras como operadora única do pré-sal, também se torna inviável estimular a indústria nacional, por meio de políticas de conteúdo nacional. Políticas que estão sendo criticadas, e eu acho curioso o tipo de crítica que elas sofrem, porque são políticas que geram empregos no Brasil,
tributos no Brasil e estimulam o desenvolvimento da nossa capacidade industrial. Aliás, essa é a história da Petrobras desde o início. A Petrobras, nos anos 50, ajudou a formar a Associação Brasileira de Indústria de Infraestrutura, que fornecia equipamentos, começou a fornecer máquinas e equipamentos para a própria exploração, para a estrutura da Petrobras. A Petrobras já o impacto positivo no setor industrial de uma política de exploração petrolífera bem feito é algo que gera milhões de empregos, que gera recursos, que gera capacidade de inovação tecnológica. Além disso, acaba havendo o quê? Todo um desincentivo também à inovação tecnológica de vanguarda, que todo mundo reconhece, que é da Petrobras. Se ela desenvolve a inovação, ela desenvolve a tecnologia e vai ser obrigada a ceder para outros, também é um desestímulo à inovação tecnológica. O que acho que tem que ficar claro, que às vezes as pessoas não levam muito em consideração, quem descobriu as jazidas do pré-sal a partir das suas próprias pesquisas e com a utilização da sua própria tecnologia foi a Petrobras. As jazidas, hoje se tem interesse porque as jazidas têm risco exploratório mínimo. Ou seja, não é um lugar, você, ao explorar, você tem quase garantia de que há o petróleo ali na jazida. Praticamente não há possibilidade de se furar um poço e não encontrar petróleo. Nenhuma petrolífera do mundo, estatal ou não interessa, abriria mão dessas reservas. Na minha opinião, não há sentido algum determinar que a Petrobras perca o controle sobre jazidas que ela própria descobriu e desenvolveu tecnologia própria para explorá-las em nome do Estado brasileiro. Acredito que, caso essa proposta seja aprovada, há um grande risco de perda de controle nacional sobre as reservas, de que a exploração seja ditada a partir de interesses privados, que não necessariamente vão coincidir com os interesses de garantir o abastecimento, de servir de base para um parque industrial autônomo, como deve ser a política petrolífera num país que tem controle efetivo sobre as suas reservas, como a Noruega, como a Grã-Bretanha e tantos outros. Eu pergunto aos senhores, que país do mundo que seria capaz de abrir mão do controle sobre esses recursos? Acredito que nenhum. Eu acho que se o Congresso tem intenção de reavaliar a legislação sobre a exploração de petróleo e gás natural no país, que é justo, que é válido, que é legítimo, não há nada de errado nisso, eu acho que o Congresso deveria aproveitar a oportunidade e refletir sobre a esquizofrenia que no Brasil de um modelo dual de exploração, com áreas submetidas ao regime de partilha e áreas submetidas ao regime de concessão, com um probleminha que eu já mencionei no início da minha exposição, que é o fato de um desses regimes ser flagrantemente inconstitucional. O regime da concessão viola o artigo 20, inciso 9, o artigo 177 da Constituição de 88. Talvez seja uma oportunidade para se pensar realmente a unificação do modelo de exploração dos recursos petrolíferos, mas sob um regime adequado ao texto constitucional de 1988. Acredito que esse tipo de reflexão vai trazer aí sim uma grande contribuição para que o nosso país possa manter o controle das suas reservas, ter uma política industrial autônoma e conseguir utilizar os recursos advindos da exploração desse bem estratégico tão importante em benefício da nossa população. Obrigado. Obrigado, professor Gilberto. Aqueles que chegaram depois, nós temos o professor
o ex-diretor Haroldo Lima, da ANP, e o ex também diretor da ANP,